Senhoras e senhores, mais uma vez, muito bom dia. Quem está assistindo ao vivo, bom dia. Boa tarde, boa noite, boa madrugada. Quem está assistindo em outro horário, é mais uma live nossa aqui. E aí nós vamos para o júri de amanhã que eu estou fazendo em Camaçari. O Ministério Público, eu tenho muito respeito e às vezes eu sou advogado de acusação, gosto muito do Ministério Público. Então as críticas aqui são com referência a uma tese apenas, a um ponto específico. Nesse caso específico houve um equívoco por parte deles. Vejam só, o rapaz entrou numa briga de trânsito, certo? Mototaxista, o ônibus fechou ele. Nós sabemos aí, com todo respeito aos motoristas de ônibus, que tem pessoas boas, pessoas ruins em todas as profissões, em todo ser humano bom, ser humano ruim. Mas os motoristas de ônibus, às vezes, muitas vezes, abusam das motos e dos carros, por estar num carro maior, sensação de poder, e jogou. O rapaz caiu, se ralou todo, e ele foi, evidentemente, um momento de extrema emoção. Um rapaz de família, mototaxista, com família, profissão definida, trabalhador, né? Tem atividade laboral honesta, lícita, residência fixa, bons antecedentes, réu primário de bons antecedentes. Esse rapaz simplesmente foi tirar satisfação do motorista, deu um murro do motorista e de um outro agressor, que a camisa dele ficou toda ensanguentada. Ele automaticamente foi até o local da empresa de ônibus, justamente para, naquele local, ele explicar e prestar as queixas devidas. Quando encontrou esse rapaz, houve novamente a discussão, e aí temos lesões corporais leves. O Ministério Público entendeu de colocar no júri e como tentativa de homicídio. Então vamos à primeira pergunta. Quesitos médicos legais, que é muito importante a questão dos quesitos médicos legais. Resultou ofensa à integridade corporal à saúde do examinado? Sim, porque foi um mecanismo de defesa. Eu vou provar que foi um mecanismo de defesa. Sim. Qual o instrumento ou meio empregado na produção da lesão? Infelizmente a pessoa tem que ter um instrumento de defesa, uma faca. Seria uma contravenção penal ter uma faca? Não é um crime, nem chega a ser um crime, tá? Para a defesa pessoal. Corto, contundente. E há dúvidas ainda se ter uma faca dentro de sua casa ou portá-la é considerado crime. Há dúvidas ainda. O Supremo Tribunal tem correntes de um lado e do outro. Trata-se de lesão que determina incapacidade para ocupações habituais por mais de 30 dias? Não. No mesmo dia fez o curativo e saiu para casa. Resultou perigo de vida em caso afirmativo caracterizá-lo? Não. Não resultou perigo de vida. Então não há tentativa de homicídio. Lesões corporais leves. Já ficou preso 8 meses esse rapaz. Agora responde em liberdade. Resultou incapacidade permanente para o trabalho, enfermidade incurável, perda ou inutilização de membro, sentido ou função, deformidade permanente ou aborto? Não! Então não há que se falar. Quanto ao motorista, alega ter sofrido as agressões na garagem da empresa do ônibus, verificou a mão esquerda, a ferida de 2,5, em face anterior da perna suturada. Então na realidade a gente pode ver que foram um mecanismo de defesa. É isso que nós vamos alegar amanhã no júri lá. É isso que nós vamos fazer. Bom dia. Bom dia, bom dia. Vamos agora iniciar a live com o doutor Ronan Nascimento. Isso. Eu tenho muita honra Isso de aí. estar sempre com Vossa Excelência. E quando não estou, eu já fico com saudade de Vossa Excelência, viu, doutor? O senhor é uma pessoa Obrigado, doutor. que é simpático, sabia? Criminalista tudo é Rolando Leiro, né? Tudo Rolando Leiro. O doutor Gildo é carismático pela voz, que a gente não vê, né? Mas o senhor é carismático como pessoa. Criminalista tudo é Rolando Leiro, né? Está fazendo um sucesso aí na internet, não só a nível nacional, mas acredito também que a nível internacional o doutor Ronan fará esse sucesso aí. Não é, doutor? Tudo Rolando Leiro. Peço desculpas, ontem eu não pude, a audiência atrasou, a audiência preliminar do júri atrasou, eu não pude estar com Vossa Excelência, senti a saudade enorme, mas hoje estou aqui. Amanhã eu tenho um júri pinga-fogo. Se eu estivesse em Salvador, iria comigo, em Camaçari. Que legal, bacana. E eu vou mostrar depois você aqui. Como é que foi? Eu vou mostrar aqui essa questão do júri de amanhã, que fala de lesões corporais leves, tentativa de homicídio, esses assuntos que são importantes para a nossa live de hoje, né, doutor Gildo? Então vamos começar então?
Por mim, eu estou pronto já. Então, beleza. Ok, então um minuto de silêncio, por favor, só um minutinho. Doutor Gildo aí nos preparos aí, nos bastidores, especialista aí nesse assunto. Vamos falar dos 2 júris que eu estou vivenciando e dos 2 casos que são casos importantes para a nossa sociedade brasileira. Beleza. Muito bom, muito bom. Pronto, doutor Ronan, pode contar até 10 mentalmente a partir de agora. Pronto, contei até 10, estamos iniciando nossa live. Boa tarde, bom dia a todos aí que estão acompanhando mais uma live. Parece que essa live é 79, fala melhor juízo, né? Se não me engano. Bom, a participação mais uma vez do professor Carlos Martinez, especialista na área criminal. Antes de dar a palavra para o doutor Carlos Martinez fazer suas colocações, quero deixar que o canal Bancada Jurídica, que nós estamos convidando novos advogados, né? Todo mundo que tem certa ligação com o direito, advogado, perito, professor, enfim, né? E a cada dia que passa o canal vai ficando mais sólido, né? E com mais conteúdo jurídicos, né? E ecléticos, né? Isso que é importante. Meu nome é Ronaldo Souza Nascimento, quem me conhece, sou advogado especialista na área bancária, concomitantemente tenho um curso de Direito Bancário. E criei esse canal para trocar figurinhas, né, com outras áreas do direito, e cada um, evidentemente, com a sua experiência. O direito é uma coisa muito ampla, né? Então, cada um mexe no seu setor, e no seu setor já é muita coisa, né? Diga de passagem. Doutor professor Carlos Martinez, mais uma vez, agradecido pela sua presença. Sem dúvida, o senhor está enriquecendo o nosso canal com suas informações. E quem quer acompanhar o trabalho do professor Martinez, já tem vários podcasts com ele, né? Então, vai ter esse podcast e mais outros. Então, você pode fazer uma coletânea de podcast só com o professor Carlos Martinez. Tudo bem, doutor? Bom dia, como é que vai o senhor? Dia. Amanhã tem um júri, né? Amanhã você vai ter um júri, não é isso? Amanhã tem um júri em Camaçari. Muito bom dia a todos os nossos telespectadores, em primeiro lugar. Bom dia para quem está assistindo ao vivo. Boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem está assistindo gravado, que o gravado também é muito importante. Eu estou retransmitindo pela rede internacional.com, retransmissão ao vivo, né? Estou retransmitindo também. Está com sucesso aqui de audiência, estou observando aqui. Luciano da produção está me dizendo que está com sucesso de audiência na rede americainternacional.com também. É o nosso canal, estamos retransmitindo ao vivo, certo? E gostaria de, em primeiro lugar, agradecer a doutor Ronan Nascimento, a doutor Gildo, dizer que Vossas Excelências são pessoas muito... Doutor Gildo, não temos a imagem, mas está aí nos bastidores, mas é uma pessoa carismática também. Doutor Ronan é uma pessoa simpática, não é porque está em sua presença não, doutor, mas o senhor é uma pessoa simpática, extremamente carismática também. E parabéns pela bancada jurídica, que são conhecimentos técnicos muito importantes que são realizados, certo? Mais uma vez agradecer ao programa e iniciar a nossa linha de trabalho com as lesões corporais leves, lesões corporais graves e o que diferencia a tentativa de homicídio, já que eu tenho um júri também amanhã em Camaçari e estou aqui no maior sufoco, mas o atendimento a Vossas Excelências é prioridade aqui para mim, tá certo? Bacana. Então vamos lá, nossa bateria de perguntas. Qual é a diferença entre lesão corporal leve e a tentativa de homicídio? O doutor Ronan fez uma pergunta que, inclusive, eu não posso dizer em qual júri vai cair para não dar arma também, que o Ministério Público pode estar assistindo, né? Eu tenho muito prazer em ser advogado também de acusação. Eu gosto muito de advogado de acusação, os advogados de defesa reclamam, mas o advogado ele pode ser de acusação ao lado do Ministério Público, como também pode ser de defesa. Então não vou dizer qual o júri para não dar as armas, mas a diferença é no ânimos, na vontade, na determinação. Isso está no psiquismo da pessoa, está na mente da pessoa. Isso vai se refletir na prova dos autos, certo? Se a pessoa tinha a oportunidade de matar e não matou, causou apenas uma lesão leve, isso é lesão corporal leve. Porque o ânimos não é o ânimos necandi, que é o ânimos de matar. É o ânimos que a gente fala, é o ânimos de lesar, em termos jurídicos. Então, o ânimo de lesionar, seja para se defender, seja para atacar, isso aí é outra história. Mas nós temos a lesão corporal leve, diferenciada da tentativa de homicídio. Porque a tentativa de homicídio, ele tem intenção, tem um ânimos necandi, tem a vontade de matar, o dolo.
O dolo é muito importante nessa circunstância, não é? Seja o dolo direto, eu saio daqui com um revólver para matar meu desafeto, Deus me guarde, né? Só estou dando exemplo, em direito a gente dá exemplo meio duro, né, doutor? Mas tem que dar esse exemplo para as pessoas entenderem, para ser didático. Eu saio e atiro nele, na cabeça. Eu tive a intenção de matar, doutor Ronan? Se eu sair diretamente e atirei na cabeça, sabendo que uma arma de fogo na cabeça mata, se não ocorrer o resultado morte, não foi por falta de intenção. Aí nós temos a tentativa de homicídio. Porque a tentativa está no artigo 14, né, inciso 2 do Código Penal, por circunstâncias alheias à sua vontade, o senhor, né, a pessoa que está atirando, não matou, mas foi circunstância alheia à sua vontade. Sua intenção foi matar. Agora, se o senhor sai e dá uma pequena facada no antebraço da pessoa, a pessoa levanta o braço e você dá uma facada, que pode ser inclusive um mecanismo de defesa, né? Certo? Quando a pessoa tentar lhe dar um murro, você, no antebraço, você passa a faca, numa lesão leve. Então nós estamos diante o quê? Teve intenção de matar, doutor Ronan? Não. Tinha uma faca na mão, poderia atingir o coração, poderia atingir a cabeça, poderia atingir um órgão vital, e não fez. Então a intenção dele não foi de matar, e sim de lesar. Seja com a excludente da ilicitude, que seria a legítima defesa, seja por uma vontade apenas de lesar. Aí estará no artigo 129, caput, lesões corporais leves. Certo? Vamos diferenciar isso. Eu tenho um caso que está... Tem a questão, né, doutor? Doutor, professor, a questão... Eu lembro da faculdade de Direito, há muitos anos atrás, se foi lá para a década de 90, que eu estava estudando Direito, o pré-dolo, a pessoa não quer matar, mas mata. Né? Essa figura também? Eu teria o dolo no antecedente e a culpa no consequente. E aí nós teríamos, então, nós vamos para isso, esse caso que eu tenho, que está sendo classificado, que nós queremos que seja homicídio. Eu estou, nesse caso, na acusação. O filho que deu uma paulada na cabeça do pai. Então, lesão corporal seguida de morte. Artigo 129, parágrafo 3º. Se resulta a morte e a circunstância evidencia que a gente não quis o resultado e nem assumiu o risco de produzi-lo, nós estamos diante de lesões corporais graves, né? Lesão corporal seguida de morte. Olha só, se resulta a morte e as circunstâncias evidenciam que o agente não quis o resultado e nem assumiu o risco de produzi-lo. Aí vamos fazer duas diferenciações. O dolo direto, que eu saio daqui com o revólver para dar um tiro na cabeça da pessoa, e o dolo eventual, que eu, por exemplo, Deus lhe guarde, eu não faço nada disso, nem bebo, pelo amor de Deus, nem corro no trânsito. Eu estou dando exemplo, que eu saia daqui, mas não dá exemplo com o doutor Ronan, que ficaria deselegante, eu dou para mim mesmo, né? Ou vamos dar João, né? João, ele toma todas as cervejas e tudo que tiver no bar lá, sai num passar 0 km importado, que eu não sei nem esse carro quem tem aí, doutor Ronan, doutor Gildo, esses carros mais novos, eu fico mais com os velhinhos. Eu gosto nós identifica, amigo. Esse passar aí novo, não sei, carro novo é com o doutor Ronan, ele sabe de todo carro novo, né? Eu tô vendo, né? Esses carros... Há controvérsias, há controvérsias. de carro novo, ele sai com ele, o doutor Ronan dirige com devagarzinho, o doutor Gil também, com toda a cautela, mas esse João não, esse João, ele tomou todas e pegou uma avenida como aqui em Salvador, que nós temos uma avenida enorme, a paralela que dá no aeroporto, uma avenida enorme com 4 faixas, e ele bota 200 quilômetros, tomou todas. Ele está assumindo o risco de produzir o resultado morte. Então, se nós estamos falando de um dolo eventual. Então, se não houve dolo, nem direto, nem eventual, mas existiu da lesão corporal o resultado morte, nós estamos diante do artigo 129, parágrafo 3º, que é lesão corporal seguida de morte. Essa lesão corporal seguida de morte não vai para júri. Como eu estou em acusação, eu quero ir para júri no caso do menino do rapaz que deu uma paulada na cabeça do pai. Nada justifica. Ele assumiu o risco de produzir o resultado morte. Quando o senhor, doutor Ronan, Deus lhe guarde, dá uma paulada na cabeça de uma pessoa, o senhor está assumindo o risco do resultado morte ou não? Sim ou não? Sim, não, né? não, sim, né?
Sim, está assumindo. Então é júri popular, é homicídio, no caso consumado, porque houve a morte. Se a pessoa não morreu, é tentativa. E a tentativa tem que ser, ele não conseguiu completar por meios ou circunstâncias que independem da vontade dele. Meios ou circunstâncias que não dependem dele, da sua vontade, ele não conseguiu consumar. Aí é tentativa. Diga, doutor Ronan. Estou sendo claro? Está sendo bem claro, bem didático? Seu som falhou agora. Vou parar do trânsito. Pega o meu carro, a pessoa o sujeito pega o carro, imprime uma velocidade absurda, fazendo pega, dois sujeitos fazendo pega perante uma escola. Tem uma escola de crianças ali e tal. Aí, infelizmente, atinge uma criança. A criança não morre. Ele vai responder por tentativa de homicídio? Perfeitamente. Tem que ir a júri popular, porque o PEGA já está decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, por várias decisões, que o dirigir embriagado em alta velocidade, o fazer PEGA, ele assume o risco de produzir o resultado morte. Ele vai para a júri por tentativa de homicídio, porque a criança não morreu, não por vontade dele, mas por circunstâncias alheias à sua vontade. Então ele vai sim para a tentativa de homicídio, como nós queremos, com todo respeito aqui à magistrada e ao promotor, desconstituir o caso do menino, do rapaz que deu uma paulada na cabeça do pai e matou o pai. Não é lesão corporal seguida de morte, e sim o dolo eventual. Então ele teria que ir para a júri. Tentativa de homicídio. Esse caso do pai, do filho que da paulada na cabeça do pai. Alegando que o pai estava agredindo verbalmente a mãe, mas a agressão tem que ser injusta e atual. Doutor Paulo Tapini, vamos lá agora. Outro exemplo. Depoimento deles que o pai puxou uma arma, depois foi no sanitário e voltou. E em nenhum momento a mãe estava no local. Então não há possibilidade da legítima defesa e não há possibilidade da lesão corporal seguida de morte. Do artigo 129. Vou colocar agora um caso que Diga, meu querido. Um caso que acontece muito nas arquibancadas do estádio de futebol, briga de torcedores, né? Aí tá brigando dois torcedores lá, um do Atlético, do Cruzeiro, o Cruzeiro dá um soco. Aqui dá um soco. O outro desequilibrou, bateu a cabeça no ferro e morreu. Ele, no caso, é pretedolo, e se porventura ele não morrer, é tentativa de homicídio, tá brigando lá, mas não quis matar a pessoa. Nesse caso aí que você tá brigando e você deu um soco, nós teríamos que ver a intenção. Nesse caso assim, eu entendo que poderíamos enquadrar sim lesão corporal seguida de morte, do artigo 5. Mas aí no caso o advogado defende, isso eu quero saber, você como advogado criminalista defende a tese do pretedolo, não é isso? O pretedolo, você tem intenção. No caso, ele teria uma vontade inicial, né? Um dolo inicial ao dar o murro, ou seja, o dolo no antecedente e a culpa no consequente. Então não há que falar em eu não quis matar a pessoa, não briga ali e tal. Não vamos falar nem em tentativa, nem homicídio consumado. Poderíamos enquadrar, sim, lesão corporal seguida de morte. Certo? Porque ao dar o murro, você pensa que a pessoa, ao tomar um murro, é muito difícil morrer, né? Não é verdade? É muito difícil morrer. Agora, infelizmente, houve uma culpa no consequente. Ele bateu a cabeça e morreu. O cabelo desequilibrou, bateu a cabeça, mas não teve intenção de matar. Parágrafo 3º do Código Penal Brasileiro. Certinho? Não tem a dúvida nenhuma disso aí. Então tem que ter essa diferenciação, porque senão nós vamos trocar as bolas e não vamos fazer justiça ao caso concreto. Porque pelo crime nós temos que ter a proporcionalidade, doutor. O crime é proporcional. A sua pena é proporcional ao seu ato, à sua intenção, ao dano que o senhor causou. Se houve dolo ou culpa, e aqui vamos fazer uma diferença rápida, o dolo direto e o dolo eventual, já expliquei. E a culpa? Negligência, imprudência, imperícia, né? Uma culpa, por exemplo, de você, culpa inconsciente, você, por exemplo, essa mesmo de você dar um murro e a pessoa cair, na minha visão, a culpa é inconsciente. Você não tinha consciência de que ele poderia bater a cabeça ali e cair, certo? Vamos pegar aquele caso também que aconteceu, que foi repercussão no Brasil inteiro, que foi aquele rapaz, o bolsonarista. Estou discutindo a questão de política, não, é só narrar o que aconteceu, né? O bolsonarista chegou numa festa do cara do PT lá e atirou, matou a pessoa, né? Ali, se a pessoa não morrer, seria tentativa de homicídio, estava bem claro, né? O cara foi lá para atirar. Nesse caso,
O cara morreu, acabou. E aquele... Há algumas questões naquele caso, sem envolver em política... Só para terminar aqui, doutor, aí eu queria que você fizesse depois, fazesse um levantamento geral. Ele teve uma briga lá e chegou atirando. O cara morreu, né? Morreu. E aqui ele fez a lei de defesa. Ele, lei de defesa, também atirou também. Se caso o outro, ele não morresse e o outro morresse, o que matou não morresse, e aquele que morreu não morresse, ele podia alegar lei de defesa. Porque o cara chegou atirando, né? Ele atirou também. Aí nós temos que ver no inquérito policial as circunstâncias. Se o cara chegou atirando... Não foi, mas e Pedro atira para se defender daqueles tiros, Pedro estaria, se sobrevivesse, estaria numa causa excludente da ilicitude, ou seja, legítima defesa. Certinho? Não, foi claro, porque mostrou bem claro, o cara chegou atirando e foi lá, se defendeu. Se defendeu, entendeu? Aí sim, aí é comprovado. Mas tudo é dentro do inquérito. Nesse caso específico, sem entrar em política, né? Porque não interessa pra gente estar em política. Não, é só questão do fato. É questão do fato. Quando houve uma discussão, parece que foram jogadas pedras contra esse rapaz. Ele veio discutir política, que eu acho uma bestalhação total. Você brigar por política, né? É uma bestalhação total, né? É motivo fútil, torpe, não tenha dúvida nenhuma, né? Não tenha dúvida nenhuma. Isso não tem nada a ver. Eu jamais vou brigar com a pessoa nem discutir por causa de uma política, né? Não tenha dúvida nenhuma. Motivo. Mas vamos supor que ele chegasse lá, eu não sei o caso concreto, porque nós temos que ver o inquérito. Nós juristas não podemos falar as coisas por falar, por achismo, nada disso. Mas vamos fazer uma hipótese, que eu digo como professor. Meu professor de física me ensinou. Hipótese é uma coisa que não é, a gente faz de conta que é para ver como seria. Né? Hipótese é uma coisa que não é, a gente faz de conta que é para ver como seria. Então é hipótese. Meu professor de física, no 2º grau, me ensinou isso. Eu gostava muito dele por causa disso. Hipótese, eu aprendi e decorei. Hipótese é uma coisa que não é. Uma coisa que não é, você... A gente faz de conta que é para ver como seria. É hipótese, né? Então eu não estou falando de caso concreto nenhum, nem de política nenhuma. Vamos imaginar que ele tivesse chegado lá para discutir lá. Lógico, é um assunto fútil, um assunto que não tem nem sentido você discutir, nem voltar para discutir. Mas se tivessem sido jogados pedras contra ele, no carro dele, que poderia ter atingido a cabeça dele. E ele então sacou uma arma e atirou. Nesse momento aí, poderíamos pensar, eu não estou dizendo que seja, entendeu, doutor? Mas poderíamos pensar na legítima defesa também, no caso Pedro. Estou falando Pedro, nome hipotético, não sei nem se o nome da pessoa é Pedro. Pedro e João, só para... A gente sempre usa no crime Caio, né? O senhor se lembra muito do direito penal, que os professores usavam Caio, Tício, né? Todo mundo usa Caio, Tício, né? Eu uso Pedro, João e Maria. Então ele jogando pedra para se defender de uma pedra que poderia pegar em sua cabeça e ser mortal, atirou, poderia aventar a causa excludente da legítima defesa. Ele, João, chegou lá para discutir política e deu tiro em Pedro, e Pedro se abaixou numa trincheira, né, que a gente manda geralmente a defesa é uma trincheira para depois revidar. Eu sou também instrutor de armamento e tiro. Então você dando tiro, Pedro, e acertando ele, também estaria na causa excludente da ilicitude, que seria a legítima defesa. Deu para entender? Então a legítima defesa é cessar uma injusta agressão. Ela não tem o interesse de matar. O resultado morte ocorre por causa daquele mecanismo de cessação dessa injusta agressão. Mas, doutor, vai ter que relativizar muito o caso, né? Voltamos ao exemplo do murro. Cada caso é um caso, cada inquérito, né? Tem que olha só, no negócio do murro. 2 pessoas brigando. Uma dá um soco na outra, a outra desequilibra, bate a cabeça e morre. Aí, pretedorme, acredita, vai receber lesão corporal. Agora, se você pensou em dar um murro no lutador... antecedente, culpa no consequente. Mas veja bem, isso eu quero colocar para o senhor, você que é o técnico na área criminal. E se o cara for um lutador de MMA? Um murro de uma pessoa do MMA mata uma pessoa na hora. Aí já não é. Cada caso é um caso. Se o cara for um lutador de Kung Fu, lutador de MMA, e que ele der um murro, por exemplo, na cabeça da pessoa. Mata a pessoa. Ele conheça pontos que sejam fatais. Aí nós podemos transformar que a intenção dele foi de matar. E aí, se ocorrer a morte, é homicídio. E se não ocorrer, a tentativa de homicídio. Entendeu? O meu soco, um soco em relação a você é uma coisa, um soco do lutador mata a pessoa na hora, não é verdade? Por isso que interessa os pontos específicos, né?
se ele tiver de soqueira, se ele tiver com alguma coisa na mão, Exatamente, potencializando isso, né? for aqui na têmpora, na cabeça, em algum local específico, aí sim nós poderíamos. Por isso que cada caso ou então é um caso, outra situação, né, doutor? E temos que analisar o que foi apurado no inquérito para a gente tomar uma decisão de tipo. Às vezes a pessoa cai e continua socando a pessoa ainda também. Já a intenção de quê? A intenção de matar, né? A intenção dolo, né? O dolo, pelo menos, eventual. Assume o risco de produzir o resultado morte. Porque pancada como se dá na cabeça. Principalmente na cabeça. E como se dá a tentativa de homicídio? Como se dá? A tentativa de homicídio é quando a pessoa tem o ânimos necandi, ela tem a vontade de matar. Ela quer matar, seja dolo eventual, seja dolo direto, mas não consegue fazê-lo concretizar por circunstâncias alheias à sua vontade. Por exemplo, você dá um murro, o cara cai, você continua esmurrando, mas aí chega a polícia, você sai correndo. Ficou comprovado, se desse mais 1 ou 2 murros, mataria. Mas você não concluiu. Por que você não concluiu? Por circunstâncias alheias à sua vontade. Chegou um policial e você correu para não ser preso. Deu para entender? Circunstâncias alheias à sua vontade. Ficou bem claro. Amanhã o senhor vai ter um júri? É isso? Amanhã eu tenho um júri em Camaçari. Amanhã eu tenho um júri em Camaçari, começando 8 horas. Estou me preparando aqui para fazer esse júri. E eu tenho certeza que voltarei com a vitória, né, doutor? Que a gente quer sempre. E como é que é? Como é que é a preparação do advogado? Eu sou advogado de defesa. A preparação de um processo comum, todo, que nós temos que pegar esse júri e nós temos que ler o processo todo, ler o inquérito policial, ler as testemunhas, né, ler o depoimento das testemunhas na polícia e no juízo para ver se há contradição, ler o exame pericial, que o corpo fala. O corpo fala. Meu pai, Henrique Carlos Martins Domingues, que eu deixo aqui em homenagem, que passou pela transição, está comigo em espírito aqui com o nosso Senhor Jesus Cristo, está comigo, não está na matéria, mas está comigo. Meu pai é médico, né? É médico que está na espiritualidade, não está mais conosco, mas é médico, continua sendo médico, né? Na espiritualidade. E ele foi proctologista, clínico geral, fez cirurgia inclusive de coração, gostava muito de psiquiatria e gostava de estudar medicina legal. E ele me ensinou muito, foi meu mestre. Então ele dizia: o corpo fala, o corpo fala. Então mesmo vivo o corpo fala. Por exemplo, você dá um murro no cara, olha aqui, olha doutor, a dinâmica, olha o murro, ó doutor, a dinâmica, você vai dar um murro e o cara tá com a faca, e a faca passa no antebraço aqui, há uma hipótese de que a pessoa estava se defendendo. É muito difícil você dar uma facada no antebraço aqui atrás do braço, como na costela. Se você está parado assim, como é que você vai atingir a costela? Então você estava dando um murro, ó doutor, ó, quando ele lhe golpeia aqui como mecanismo de defesa, legítima defesa. Então o corpo fala, e estudando medicina legal a gente aprende. Eu quero dizer aqui que tem eu passei o seu curso que eu comprei para minha filha, ela está adorando, eu também estou lendo, certo? Quero lhe parabenizar, Ronan, pelo seu curso e dizer aos nossos telespectadores que comprem o curso de Direito Bancário do Dr. Ronan. E eu, daqui a pouco, minha filha está estudando, eu vou estudar também para fazer concorrência com Vossa Excelência. Eu também estou criminalista, doutor. Ou eu faço concorrência ou eu me uno com o senhor. Mas quando diz eu também sou criminalista, viu? Você está diante de um grande jurista, é melhor você se unir com ele. Eu quero me unir com o senhor no bancário e quero comprar também do super endividamento, que é um grande curso aí, doutor Gildo aí, também que o diga. É um grande curso, doutor Ronan Nascimento. Comprem o curso dele, meus alunos aqui em Salvador também podem comprar. Viu, doutor? Não, eu trabalho com outro tipo de crime financeiro. Crime financeiro, com certeza, Viu? Então, eu faço o papel do Ministério Público, né, lutando pro consumidor. Ô, doutor, e como é que vai ser esse júri de amanhã? É tentativa de homicídio? Como é que é o caso? Dá uma resenha para nós. Uma briga que ocorreu de trânsito, um rapaz que é mototaxista, é trabalhador, tem profissão lícita e definida, tem família, residência fixa, réu primários e bons antecedentes, não cometeu nenhum delito,
Mas numa briga de trânsito, e aí a gente sabe que os motoristas, eles não tem a gente tem pessoas boas, mas pessoas ruins, né? E motorista de ônibus dá poder ao homem, né? E o homem, só por dirigir um ônibus, já se sente potente. A gente sabe que a gente dirige carro, imagine moto. Eles dão fechada, eles correm, eles fazem miséria. Embora existam bons motoristas de ônibus, com certeza absoluta, mas esses maus que estão aí, eles correm, dão fechada, e fechou a moto caiu, eles saiu para brigar. O motorista deu um murro, quebrou o nariz dele, ficou todo ensanguentado. Ele foi para a garagem tirar satisfação, e de lá ocorreu a dinâmica da briga deles dois, que na realidade o meu constituinte, que eu sou na defesa, só fez se defender, legítima defesa. E na tese principal nossa, lesão corporal leve, porque aqui está o laudo que eu vou apresentar amanhã. Não posso falar muito, mas porque o Ministério Público pode estar assistindo. Não, doutor, a gente não fala muito, mas aqui as lesões não incapacitaram para a vida. Fez o curativo, saiu no outro dia. Como é que pode ser tentativa de homicídio? São lesões leves, lesões corporais leves. A segunda tese nossa é legítima defesa. E temos mais 3 teses, porque no júri você pode ter uma tese principal e mais as teses acessórias, subsidiárias, que você irá apresentar também como opção para os jurados leigos. Conhece a lei. É tipo assim, eu tenho que usar a linguagem. Se uma não colar, eu tenho uma outra, tem isso? Se uma não colar, eu tenho a outra. É o quê? Não entendi. Se a tese principal até secundária pode colar, é mais ou menos isso? Sem trabalhar com os 3 secundária, as subsidiárias podem ter efeito, né? Inclusive, nesse caso que ele foi agredido, o artigo 65, inciso 3, né? A linha C, parte 2. Logo depois pode ter uma diminuição de pena, na eventual pena, porque ele simplesmente tomou um murro, quebrou o nariz, solto, sujo de sangue, está com a emoção à flor da pele. Embora a intenção dele fosse na garagem para registrar a queixa, não para criar confusão. Mas então, seguida de emoção, né? Foi seguido de emoção. Um crime inteiramente... O rapaz morreu? Houve uma briga? De emoção. Como é que foi? Tentativa de homicídio? O cara morreu? Como é que foi? Não, as vítimas são 2, são vivas. Uma já faleceu, mas não por esse caso, faleceu de outra, anos depois, de outro assunto. Então não foi esse caso. Ele está enquadrado em tentativas de homicídio com agravantes. Nós vamos retirar as agravantes, retirar a tentativa de homicídio, se Deus quiser, e colocá-lo ou na legítima defesa ou na lesão corporal leve, que seria o caso correto. Já ficou preso 8 meses, na lesão corporal leve ele sai de lá solto, porque a lesão corporal leve seria no máximo até 1 ano, né? Detenção de 3 meses a 1 ano, e não fica preso. Então. E a questão da dosimetria da pena, por ser tentativa de homicídio, a pena é mais branda, né? Sim, lógico. Caso a pena é proporcional ao dano causado. Se você tira a vida de alguém, é uma pena maior. Se você é tentativa, uma pena menor. Quem faz a dosimetria da pena é o juiz togado, que preside a sessão. Por isso que essas perguntas, elas são essenciais para que a gente possa colocar no júri. Essas questões são essenciais para que a gente possa colocar no júri, justamente para a gente sentir a situação do que vai ocorrer, né? Para que o juiz possa analisar e fazer a dosimetria da pena, caso haja, porque eu acredito na absolvição. Eu estou muito confiante que amanhã, e eu vou ligar logo em seguida, atenda a minha ligação, para lhe comunicar em primeira mão da absolvição do nosso constituinte. Quero mandar um abraço para Theo Flotone aí, que nós estamos com uma parceria com o escritório de advocacia Theo Flotone, Coronel Fabriciano, terra que eu amo também aí, e Alfenas. Vamos trabalhar aí, eu estou querendo fazer o júri aí, já estamos aí encaminhados com a parceria com os escritórios para fazer o júri aí em Minas Gerais, poder lhe conhecer pessoalmente, estar aí comendo esse queijo mineiro aí que é maravilhoso, né? Não é verdade? Queijo mineiro é maravilhoso. Estamos juntos. Ô, doutor, e como é que tá a cabeça do cliente? Porque ele deve estar, assim, ansioso, né? Porque amanhã vai... Uma pessoa que vai para um júri, ela fica realmente, ele tá tão emocionado que ele pode comparecer ou não. Ele mora na cidade, mas ele está tão emocionado que caiu, está com problema na perna, e além do mais tem um atestado médico de uma ansiedade aguda por causa do júri. Então ele vai ficar em casa, eu vou representá-lo no júri, porque ele não tem condições de participar emocionais, né? Até porque também para
Agora, segurança vou fazer uma pode pergunta ter aqui. outros motoristas de ônibus lá querendo fazer uma vingança com as próprias mãos. Nós não podemos permitir isso. Agora, deixa eu dar uma coisa aqui, o seguinte, a pena no máximo de tentativa de homicídio, que é 6 anos? Como é que é? A tentativa de homicídio aí vai ter uma variação, dependendo do caso, né? Se houver diminuição, né? Aí começa com 6 anos, vai até 12, depois de 12 até 30, e aí vai variando, dependendo das circunstâncias. E a dosimetria da pena começa no artigo 59, são 3 fases. Quem faz é o juiz, vai fazer a dosimetria da pena. Cada caso é um caso. E ele respondeu o processo em liberdade, não Ele foi? ficou 8 meses preso, depois conseguiu responder em liberdade, e com certeza ele sairá de lá, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, por justiça, vai sair absolvido lá do júri amanhã. Eu vou comunicá-lo da sua absolvição, e que ele possa voltar a trabalhar, porque ele está com esse problema na perna, e problema emocional, como mototaxista, coitado, na cidade pequena, que ele possa voltar a trabalhar, e seguir a vida dele normal, já que os outros também tiveram lesões leves, não houve também prejuízo nenhum. É só, na realidade, o que eles estão tentando insuflar o Ministério Público, induzir o Ministério Público a erro, induzir a Justiça a erro, essas partes, essas pessoas que foram vítimas, mas não sofreram nada, só mesmo aquela vingança, aquela rixa, daquela briga que ficou no passado. E tem que virar... Mas na hipótese, tomara que isso não aconteça, talvez partindo de um conceito de justiça, né? Se ele for condenado, ele pode responder em liberdade? Não, né? Pode, sim, com certeza, porque ele é réu primário, bons antecedentes, ele tem ocupação lícita, ele trabalha, ele tem residência fixa, mora na cidade, tem que responder em liberdade, não tem por ele sair. Qualquer outra decisão não será uma decisão correta, no meu ponto de vista. Tenho certeza que o magistrado, ou então aquela questão de condenação, fará com que ele responda em liberdade. Não tenho dúvida nenhuma disso. Mas vamos aguardar. Tudo é possível, né? Na justiça, Vossa Excelência sabe que tudo é possível. Mas vamos aguardar. Eu tenho muita confiança na justiça de Deus e dos homens também. E amanhã eu estou me preparando forte para isso. O senhor vai trabalhar sozinho nesse processo? Não, nós vamos uma equipe lá. Serão 5 advogados. Inclusive, 2 advogados farão o primeiro júri amanhã. Foram meus alunos, se formaram, passaram no exame da ordem e amanhã farão o primeiro júri. Eu vou, com todo o respeito e carinho que eu tenho a eles, né? Eu vou fazer uma brincadeira, eu vou tirar a virgindade deles de júri, né? De júri. Eles farão os primeiros júris. Deixa eu perguntar uma coisa, o senhor não vai participar, o senhor vai só assistir? Eu vou participar sim, eu que comando todo o júri. Mas vou dar uma oportunidade de eles falarem um pouquinho para animar um pouquinho eles, né? Eles estão bem preparados, muito bem preparados. Mas o júri, a gente fala tecnicamente para o senhor que entende, para o juiz que entende, promotor que entende. Nós somos juristas, né? Entendemos. Mas o jurado é leigo. Não esqueça disso. A linguagem do jurado tem que ser uma linguagem popular. Trazer a tecnia para uma linguagem simples, que o povo possa entender. Porque senão o jurado ficará sem entender. Até mesmo a opção. Tem uma pergunta que está no Código de Processo Penal que diz: o jurado absolve o réu? Sim, é para absolvição. Não, ou seja, condenação. Certinho? Perfeito. Aí vai ser um trabalho coletivo amanhã, né? Vai ser um trabalho muito interessante. Botar nossa bancada lá amanhã. E eu quero essa bancada aí dos 5, minha bancada aí em Minas Gerais, se Deus quiser. Estaremos em Teoflotone, Alfenas, Coronel Fabriciano e quem sabe, com a ajuda de Vossa Excelência aí, uma indicação aí para Belo Horizonte, Minas Gerais, com o doutor Ronan, doutor Gildo, participando também, botando toga, estando comigo aí. Essa parceria nossa é uma parceria boa. Quero lhe agradecer muito. E não, criminal eu tô fora. E que vou pegar logo o outro super endividamento, viu? Tá certo? Legal, muito bom. Doutor, vou fazer, estamos terminando já. Mais uma última pergunta aqui para encerrar. Semana que vem a gente dá continuidade com outro tempo. Perfeito. Eu até queria conversar com o senhor. Eu queria chamar o senhor para falar sobre o juizado especial. Vamos, eu já tinha prometido isso a Vossa Excelência, eu vou cumprir. Eu acho legal, um termo legal. Muita gente, né? Muita gente. Aí estou nesse sufoco. Muita gente juizado especial. Crimes de menor potencial ofensivo que precisam ser muito legal. Com profundidade. Última pergunta em relação sobre me fala rapidamente as teses que poderão ser levantadas no Tribunal do Júri. As mais frequentes, mais recorrentes, como é que fica isso? As teses que podem ser levantadas no Tribunal do Júri são negativa de autoria, quando não há provas de autoria.
Inimputabilidade, quando a questão de loucura, né? Pessoa com transtorno mental. Eu, inclusive, sou psicanalista também. Quero mostrar aqui. Eu estou levando também meus títulos. Eu sou psicanalista e sou também pós-graduado em psicologia jurídica. Então, me capacita para a tese de inimputabilidade, que é o doente mental louco, ou transtorno mental, que é o mais correto tecnicamente, transtorno mental ou transtorno psicológico. A inimputabilidade. A terceira tese, desclassificação de tentativa de homicídio para lesão corporal leve, né? Como nós estamos fazendo, desclassificação. Nós estamos também homicídio privilegiado, o artigo 121, parágrafo 1º, que tem uma redução, que pode ser reduzido, homicídio privilegiado. Nós temos o artigo 65, inciso 3, a linha C, parte 2, que é também forte emoção, violenta emoção. Valor moral relevante também dentro do artigo 65, para diminuição da pena. São essas teses que nós temos aí para lhe oferecer com muita legítima defesa, né, que eu tinha esquecido, né? Afastamento das qualificadoras, pode ser também, tudo que beneficia o réu. Às vezes a gente não consegue beneficiar o réu 100%, mas consegue aliviar bastante, tirar o excesso, tirar a gordura. Eu digo sempre, quando o réu me procura, qualquer pessoa que vai para a justiça me procura. Nós estamos no avião, o avião está caindo. Eu sou o piloto. Eu vou tentar o menor dano possível, mas haverá dano. Nem que seja, se você conseguir ser absolvido, dano emocional de ter passado por esse sofrimento. Né, doutor? Concorda comigo? Essa é a nossa linha. Eu quero mandar um abraço a Cristiane Yared, que eu tenho acompanhado o caso dela, que foi o caso que já foi julgado, inclusive, não gostaria de falar, que foi lá em Curitiba, daquele Carli Filho, que foi o deputado, que com o Passat subiu, estava tomando todas e passou pela cabeça, o Fiatzinho do filho dela, e a cabeça do menino foi cortada e passou a 40 metros de distância. Ele foi condenado, estava cumprindo um semiaberto, mas pegou uma pena leve. Quero mandar um abraço a Cristiane Yared. Não sei se Cristiane Yared ainda é deputada federal, que ela conseguiu lá, depois desse caso, ser deputada. Gostaria de mandar um abraço à doutora Cristiane Yared, que nós estamos aí na associação também das vítimas da violência, da criminalidade, dos crimes de trânsito. Eu gosto muito de atuar também como advogado de acusação, junto também do Ministério Público. Por isso eu gostaria de agradecer também a audiência aí do nosso pessoal e da Associação de Vítimas de Violência, associação de pessoas vítimas de crimes de violência e de crimes de trânsito também, que eu tenho muita simpatia aí por todas as pessoas que lutam por essa causa, inclusive a doutora Cristiane Yared. Olha, doutor, vamos terminar então, porque o senhor vai preparar o seu tribunal amanhã, o júri amanhã, né? Vai ser um dia bem puxado. Eu quero, mais uma vez, deixar consignado o meu agradecimento e quero dar a palavra para o senhor fazer essas colocações finais, colocar os seus contatos aí, e semana que vem eu vou dar um início. Queria fazer uma série de lives com o doutor, podcast, sobre juizado de pequenas causas, né? De potencial ofensivo. Bem, a gente tem que fazer, não tenha dúvida nenhuma. Eu quero agradecer a todos, deixar meu telefone aí, o WhatsApp, 719-9103-0089. 71, aqui em Salvador, Bahia, 9103-0089. Faço júri no Brasil todo, atuo no Brasil todo, sessão do júri, que é o que eu gosto mais de fazer. Muito obrigado, doutor Gildo, muito obrigado, doutor Ronan Nascimento, todos os telespectadores, eu estou às ordens, pode me adicionar no WhatsApp, tirar uma dúvida, um colega, eu estou à disposição de vocês. Um beijo no coração e que amanhã, boa sorte, para combinar para sair com essa absolvição, eu vou te ligar logo para dizer, réu foi absolvido, viu, doutor? Doutor Gildo e doutor Ronan. Grande abraço. E que horas começa o júri? Que horas começa? Começa 8 horas, não tem hora para terminar, doutor. Não tem hora para terminar. Só Deus aí. Então tá bom. Tem que gostar muito, né, doutor? Parabéns. O nosso Poder Judiciário no Brasil todo, o júri ele dá o almoço pra gente, a gente almoça com o promotor, com o juiz. É um momento bastante agradável, né? Os embates são só no plenário. Só. Nós estamos unidos. Só no plenário. Só no plenário. Muito obrigado, doutor. Sucesso pro senhor. Um grande abraço. Agradecido, obrigado. E até amanhã, se Deus quiser, com essa notícia boa. Jesus Cristo abençoe. Grande abraço. Okay. Um abraço, queridos. Obrigado. Obrigado.